Olá, eu sou Moisés Correia e este é o programa Outro Olhar. Veja nessa edição uma cobertura especial que fizemos do seminário 130 anos da Lei Áurea e as Mães Negras. Queríamos aproveitar e agradecer a advogada e mestra em Direito, Cíntia Goulart, que nos ajudou e garantiu que o programa Outro Olhar pudesse fazer essa cobertura em Niterói. Veja como foi o evento. Já nasceram jogando capoeira, atravessando a rua na esquiva, fugindo da vida negativa. Um martelo pro alto, a rasteira, um macaco por pura brincadeira. O AU nem se fala que é bobagem. Já nasceram vivendo a malandragem. Se não fosse malandros nem cresciam. O toque do berimbau que ouviam era dentro do peito que tocava. Era a voz de zumbi que se escutava. Corre livre, moleque, não se vende. Que o filho de zumbi jamais se rende. Ele luta com graça e valentia, até que se possa dizer um dia: somos mil irmãos de toda a raça. Berimbau vai tocar em plena praça, e o povo vai tocar a noite inteira. Capoeira, meu povo, olha o povo do asfalto e da ladeira. Capoeira, meu povo, salve o povo, salve a raça negra brasileira. Muito obrigado. Dia 13 de maio é quando se celebra 130 anos da Lei Áurea, a dita lei que aboliu a escravidão no Brasil. E se celebra também, coincidentemente, o Dia das Mães, que, por esse fato, a gente vai fundir a nossa reflexão crítica, não ficando apenas na questão da abolição, mas expandindo para fazer uma reflexão sobre o Dia das Mães. Então, o encontro de hoje, eu agradeço em nome da instituição, mas principalmente em nome da causa negra, que é algo que a gente vem militando no Brasil desde os anos 30, quando se criou o primeiro movimento oficializado no Brasil, a Frente Negra Brasileira, a FNP. De fato, o movimento negro no Brasil, a gente passou a comemorar, aí de fato sim a palavra correta, comemorar o movimento negro em si, a questão racial, no dia 20 de novembro. Mas nem sempre foi assim. Até os anos 70, quando o Grupo Palmares, universitários negros do Rio Grande do Sul, resolveram rechaçar essa data, 13 de maio, por não reconhecer legitimidade nela, por ser um ato praticamente meio que forçado. Os nossos convidados da noite, nossos 3 convidados, talvez vão poder debruçar mais sobre essa questão. Mas foi uma data que esse movimento negro, Grupo Palmares do Rio Grande do Sul, rechaçou e colocou no lugar o 20 de novembro, que foi a data comemorativa que vai se tornar em 2005, a partir de Alagoas, a data comemorativa, celebrativa da morte do grande herói negro, Zumbi dos Palmares.
E essa mesma explicação serve também para a data do Dia das Mães, que hoje a gente conhece e critica cada ano por ser uma data praticamente comercial, mas ela nem sempre foi assim, né? O Dia das Mães foi instituído aqui no Brasil já nos anos 30, fruto do movimento feminista progressista. Então, de princípio, de essência, ela não é uma data capitalista, neoliberal. Aos poucos ela se tornou isso, mas isso não impede, logicamente, esse processo de que a gente resgate o verdadeiro sentido da data e celebre. Obrigado. Para mim foi uma honra ser convidado aqui para dar o suporte institucional para esse evento. Eu sou coordenador do curso de Filosofia aqui da UF. Tenho mantido uma interlocução intensa com o Bruno e com o Italmar, nossos queridos alunos. Italmar, nosso representante do colegiado. Tá? E temos discutido muito o projeto de introduzir o estudo da filosofia africana no nosso curso, que me parece uma causa maravilhosa e urgente. Aliás, eu tenho estudado por conta própria história da África antes de chegar na filosofia, né? O bom filósofo deve ser um ótimo historiador. E, sinceramente, são vários estudos muito sérios. Mas aí num livro produzido pela Unesco, depois dos vários processos, né, de independência dos países africanos, foi um projeto tocado a muitas mãos e com 2/3 de africanos, 1/3 de não africanos, resultou num grande livro de história da África. E me debruçando sobre aquilo, acho que é um fato em conteste, né? A filosofia começou na África. E vários estudos empíricos sérios demonstram que o Vale do Nilo, provavelmente o primeiro lugar no planeta Terra que a humanidade adentrou no Neolítico. E a gente sabe que o Neolítico é o que permite tempo livre para poder fazer a reflexão filosófica de uma maneira, visto que produz excedente, né? E isso garante a possibilidade, né, de agora da humanidade adentrar num momento de auto-reflexão e não precisar se dedicar à luta pela sobrevivência 24 horas por dia. E isso aconteceu em África. Provavelmente dali expandiu para as grandes civilizações antigas, do Crescente Fértil, e só muito tempo depois chegou na Grécia, né? Diga-se de passagem. Enfim, total apoio a essa causa. Espero que esse momento aqui seja apenas o primeiro momento de uma colaboração que nós vamos manter o tempo inteiro, com total apoio da coordenação do curso de Filosofia da UF, do corpo docente da UF, tenho certeza também. Então, dar boas-vindas a vocês e agradecer aos palestrantes por terem aceito o convite. E devo passar logo a bola, que nós queremos ouvir os palestrantes, né? É só dizer que o curso de Filosofia dá total apoio não só para esse evento, mas para todo esse processo que espero culmine com a Cátedra de Filosofia Africana, dentre outras cátedras que precisamos instaurar aqui, para além das já tradicionais, bem conhecidas, né? E um dia vamos celebrar a fundação dessa cátedra, e esse é só o primeiro passo, tá? Bom, deixa eu passar o microfone que a gente quer ouvir os palestrantes, tá? Então, obrigado. Eu sou Gabriel, sou professor de História, formado pela UERJ, faço doutorado em Políticas Públicas e Formação Humana. Sou capoeirista também, faço parte do grupo Senzala há bastante tempo, algum tempo. E vim fazer uma reflexão aqui, e antes eu queria só um minutinho para fazer algumas propagandas, alguns convites para os colegas. Primeiro, no sábado, dia 12 de maio, nós vamos fazer uma atividade, circuito lá da Pequena África, com alguns estudantes
de um curso comunitário que a gente fez no preparatório para técnico, escola técnica, escola federal, lá na Cruzada São Sebastião. E a gente vai estar com a garotada lá fazendo um circuito lá pela Pequena África. Se alguém quiser participar, também é aberto. Uma discussão ali naquele território importante da nossa cidade, né? Gostaria também de convidá-lo. Vamos lançar em breve, Bruno, um curso lá na UERJ de especialização que nós aprovamos, né, sobre questão racial e políticas públicas, que é o tema da minha pesquisa, e as ações afirmativas, questão racial e políticas públicas. Em breve a gente vai mandar isso aí para quem quiser participar, colaborar até, né, construir junto. Esse curso está aprovado e a gente vai fazer essa discussão das políticas públicas no Brasil com a questão racial. Tá? E também trouxe aqui, por último, uma propaganda, isso é importante, né? Vou deixar um livro aqui com o Bruno para a biblioteca. Esse aqui é uma produção minha, humilde, né? Chama-se O Cativeiro Carioca, Memória da Perseguição aos Capoeiras no Rio de Janeiro. Ele fala um pouco da criminalização da capoeira como uma reação à abolição da escravidão, né? E o Código Penal de 1890, que colocou a capoeira, né, durante quase 50 anos como crime, contravenção penal. Então eu vou deixar um aqui para a biblioteca aqui do Instituto. Depois, quem quiser comprar também, ajudar a gente a sustentar a família, assim a gente vai. Bom, algumas reflexões importantes que eu gostaria de colocar aqui sobre, né, os 130 anos da abolição, né? Primeiro, nós precisamos entender, do ponto de vista histórico, que o processo, o movimento abolicionista, é o maior movimento social do século XIX, né? Que começa lá na década de 40 e 50. Nós poderíamos olhar por uma lente que o movimento abolicionista vem desde Palmares, mas se nós falarmos no movimento abolicionista do ponto de vista oficial, né, ou da oficialidade, né, nós podemos dizer que a partir pelo menos da década de 1850, 40, você tem um movimento formal, né, pela abolição, a partir dos tratados que o Brasil assina com a Inglaterra sobre proibindo o comércio de africanos pelo Atlântico para o Brasil, né? O Luiz Gama, por exemplo, ele começa suas atividades, né? Aqui tem uma galera do direito, pode me corrigir se eu estiver errado, mas a gente percebe lá o Luiz Gama, né, já como um dos pioneiros, defendendo, né, e o Luiz Gama tem uma história de rábula, né, podia exercer a profissão do direito, mas não chegou a fazer direito, utiliza o direito como uma ferramenta para provar sua própria liberdade e depois para libertar outros negros. E ele vem utilizando, por exemplo, a Lei Eusébio de Queiroz e os tratados de 1826, 31, 45, né, que proibia o comércio de africanos pelo Atlântico. E a partir disso ele discutia diante da lei: olha, se esse camarada aqui, ele veio da África, chegou aqui, depois dessa data ele é livre, porque está proibido. E aí uma discussão chegou a libertar mais de 500 pessoas, né? E tem uma história fantástica. E ele, isso já na década de 1850, né? E depois nós temos aí uma série de outros abolicionistas muito importantes, né? E que vão articular, vão pensar um movimento social muito importante, né? A gente percebe, a gente verifica, por exemplo, André Rebouças, José do Patrocínio, poderíamos citar outros aqui, que vão pensar, vão propor um formato de abolição. Evidente que não é esse que nós temos, né? Vamos pensar no formato do André Rebouças, por exemplo, né? Engenheiro, né? Ele vai, astrônomo, né? E outras coisas mais. Ele vai pensar numa abolição, num processo de abolição, em que tem que ser articulado com a reforma agrária. E a partir daí, você poder ter, sim, a chamada... a recompensa, né, como se diz, a indenização, perdão, a indenização a partir, por exemplo, de um pedaço de terra. Né, o André Rebouças vai escrever o primeiro manifesto abolicionista, que não é aquele manifesto que muitas vezes nós aprendemos na escola, né, do Joaquim Nabuco, que tinha outra perspectiva. Então ele vai propor a reparação e a indenização para os negros, para aqueles que foram atingidos, escravizados, né, enquanto a proposta que tramitava oficialmente era a indenização para os senhores, né? Aliás, todas as leis abolicionistas, elas vão propondo, elas vão dando indenizações para os senhores, exceto a Lei Áurea. Por isso, inclusive, que os fazendeiros do café retiram seu apoio à monarquia,
né, eles tiveram uma sequência de leis, a lei do ventre livre, dos sexagenários, né? Essas leis, por exemplo, elas colocavam a indenização para os senhores, né? A lei do ventre livre, 8 anos, se ou o Estado indenizava o senhor, ou trabalhava até 21 anos. Isso diz lá a lei. Do sexagenário é a mesma coisa, se ele conseguisse provar lá a sua idade, ele trabalhava mais alguns anos como forma de indenização, caso o Estado não arcasse com a indenização para o senhor. Então as leis abolicionistas, por exemplo, oficiais, elas vão propor indenização para os senhores. A Lei Áurea não, ela vai acabar com a escravidão, ponto, acabou. Esse é um dos motivos, por exemplo, que a elite cafeicultora vai tirar o seu apoio, né, ao Império e vai dar o apoio à República. E isso vai ter um preço, porque a República, alguns historiadores, colegas, filósofos, vão discutir, vão dizer que a República ela vai funcionar como uma reação ao processo da abolição. Não à toa você tem na República um Código Penal antes mesmo de ter uma Constituição, né? A nossa República, ela é fundada com o Código Penal, em 1890. Em 1891 vem, né, uma Constituição. Então primeiro você discute a pena e depois você discute os direitos, né? Nesse Código Penal que vem a capoeira, nominalmente citada, né? Os vadios e capoeira no artigo lá do livro de contravenções. E aí nós temos então esse cenário de um movimento, né, abolicionista que vai ser um movimento gigantesco, que vai adotar diversas formas de ação dentro da legalidade, dentro da ilegalidade, né? Tem gente que vai financiar fuga para quilombo, alguns vão abrir jornais e vão discutir aquele tema. Os comícios, alguns comícios, no final de cada comício, um negro, um escravizado era libertado, forma de luta. E aí esse movimento social, como na minha avaliação e de alguns historiadores, o maior movimento social do século XIX, vai, né, ser responsável pelo que se chamou de abolição. Que, como o Bruno falou aqui, depois da década de 70, em outros momentos, nós vamos fazer uma discussão dessa abolição, né? Porque até então, 13 de maio era aquele marco. Eu, por exemplo, mais novo, quando eu fui aprender essa história, a gente cantava aquela música, né? Salve a princesa, salve a princesa Isabel, olha, meu Deus, que nos livrou do cativeiro, lá no CIEP Samuel Weiner, na Tijuca. Era assim que a gente aprendia. Mas aí também tinha aula de capoeira e a minha mestre vinha e falava outra coisa, e já ficava aquela confusão na nossa cabeça. Mas aí a gente cantava essa música. Eu cheguei a cantar essa música lá no CIEP Samuel Weiner, se a gente for lá, e enfim. E era essa a discussão, ó. A princesa Isabel nos livrou do cativeiro, sem toda essa história, né? E outras coisas. Você tem, por exemplo, um detalhe que eu gosto sempre de falar, que é muito pouco colocado, os maçons, né? O André Rebouças, o Patrocínio, chegaram a ser negros presidentes de lojas maçônicas, né? Que são aquelas células da maçonaria, né? E com isso atingiram, né? Era até proibido, mas foram presidente de lojas maçônicas, e com isso atraíram investimento, dinheiro para a campanha abolicionista. Eu acho que essa reflexão também é importante nós fazemos para o 13 de maio. Né? Teve a assinatura da princesa regente, que era vice, porque o Pedro II estava viajando, isso é uma questão, assinou apenas porque, né, ela era regente, era vice naquele momento ali no mínimo. Então, mas tem todo esse movimento que a gente precisa citar, que é muito importante. E aí o projeto abolicionista mais radical, chamado de radical, né, é um projeto que não é colocado em prática, né? A monarquia também, óbvio, não indeniza ninguém, o que faz os cafeicultores migrarem para o projeto republicano, e o projeto republicano em relação aos negros vai ser tão ruim quanto, né? Obviamente que você deixar de ser coisa, né? Isso tem um valor, não estou aqui discutindo isso, né? Mas o projeto da República é um projeto que vai também enterrar uma outra proposta de abolição, né? E vai enterrar, já que a elite do café patrocina também, vai negar e vai afastar toda e qualquer proposta de integração do negro naquela sociedade. Eu acho que essa é uma reflexão importante da gente fazer. E aí vem os questionamentos, a partir dos 100 anos, né, na década de 70, na década de 80, muito fortes questionamentos, né, por parte do movimento. Ali fora a gente cantou aquela música Dona Isabel, do mestre Tony Vargas, em que os capoeiristas também, ele fez há 30 anos atrás, no centenário da abolição,
contaram através da música, da ladainha, a sua versão da abolição, que era Dona Isabel, que história é essa de ter feito a abolição, de ser princesa boazinha que acabou com a escravidão. Eu estou cansado de conversa, estou cansado de ilusão. Então ele vai, né? Essa música faz 30 anos esse ano, porque ele falou, nós capoeiristas, no meio daquela discussão toda, queríamos também dar a nossa contribuição. Então, acho que é importante a gente refletir sobre esses pontos, né? O 13 de maio, ele é um marco, e ele é importante, e a gente tem que citar ele como um cume de uma campanha e de um movimento social gigantesco, né? Abolicionista, muito importante, e que deu naquele 13 de maio, que teve a princesa que assinou, né? Ela até, uma parte da campanha abolicionista, né, comprou a pena lá de ouro e deu para ela, que era para assinar, enfim. Então, a gente tem que também, não podemos excluir o 13 de maio dessa discussão no século XIX, que foi um movimento social importantíssimo, né? Nos 130 anos depois, nós ainda estamos esperando a dita integração, né, do povo negro na sociedade. Assim como poderíamos dizer que estamos esperando as promessas dos iluministas, né, de igualdade e aquilo tudo, né, nós também estamos esperando as promessas dessa abolição, e por isso muitos companheiros foram colocar essa abolição como falsa abolição, né, pelo fato de não haver essa integração. Embora a abolição também possa ser considerada um marco muito importante, porque encerra uma etapa a partir de uma luta muito grande, né, do escravismo colonial. Então, acho que a nossa reflexão, ela tem que olhar também esse lado. Nós não podemos ser binários, né? Em muitos momentos, a galera, não, nós só vamos ver o 20 de novembro, não o 13 de maio, mas o 13 de maio que é contado é diferente do 13 de maio que nós vimos, e que nós temos ainda o dever de contar, porque, na realidade, a academia, ela é uma péssima contadora de histórias, né? Eu sou professor de história, faço essa autocrítica, né? Nós não sabemos contar história. Quem sabe contar história no Brasil é a escola de samba, né? O samba enredo, todo mundo sabe, né? A minha mãe sabia essa história porque aquele samba do Império, aquele samba, né? A gente escreve um livrinho e fica citando um monte de coisa, preocupado com uma série, e não construiu ainda uma narrativa, né? Como alguns sambas enredos construíram, como alguns capoeiristas, algumas músicas, algumas construíram, né? Então, a gente precisa reforçar em algum momento essa narrativa, né? Que o 13 de maio, ele é o ponto final, ou o começo, mas ele é um ponto de um processo, né? E de lá para cá, nós estamos discutindo esses números, essas políticas, né? E da nossa integração nessa sociedade. E aí, né, esse é um ponto até da discussão que nós temos feito lá na UERJ, né, sobre que políticas públicas foram, né, estamos tentando mapear e discutir, foram feitas para a integração, né, racial, para a integração do negro na sociedade que nós vivemos, né? Então, até que discutir se nós queremos entrar nessa sociedade, se a gente quer, de repente, né, construir uma outra, né, derrubá-la e construir outra. E aí, para finalizar, eu vou puxar um pouco a sardinha, né? Um outro movimento muito importante que eu coloco nessa discussão, né, da abolição é o movimento dos capoeiristas, né? O Bruno aí falou na Frente Negra, né? Século XIX tinha a Guarda Negra, né? E o Partido Capoeiro, né? E os capoeiristas também, eles foram, né, responsáveis por maior parte do medo na cidade do Rio de Janeiro no século XIX, né? À medida que eles se organizavam em maltas, que eram grupos de muitos capoeiristas, e tomavam conta de várias partes da cidade. Tinha os donos de canto, os donos de chafarizes, os donos de um monte de coisa, né? E eles se organizavam na cidade, dentro daquele local, só entrava, só saía, fazia o que quer de acordo com a malta, tomava conta de uma freguesia. Nós tivemos a malta Flor da Gente, né? Nós tivemos os Guaiamuns, e eles tomavam conta de várias áreas, e isso também era um problema para a ordem, né? A capoeira foi muito combatida no Império, mas como tinha escravidão, você não precisa citar ela no Código Penal. E na República mais ainda, a ponto de que os capoeiristas foram os primeiros exilados da história do Brasil.
porque pelo Código Penal, o delegado Sampaio Ferraz, e pelo Código Penal e pelo como se deu a perseguição às capoeiras, os chefes, a pena, lá no artigo 402, os capoeiros, os chefes e cabeças tinham pena em dobro, e a ordem do delegado era todos para o mar. E foram levados para o presídio de Fernando de Noronha. E alguns passaram lá anos. Quando voltaram, e por isso a capoeira do Rio de Janeiro ela quase chegou a desaparecer. Né? Uma perseguição violentíssima, muito grande. E isso é obra, a gente pode verificar nos jornais da época e outras coisas mais. Na TV, a minha personagem sofreu assédio. Mas na vida real, milhares de mulheres sofrem assédio diariamente. Como lidar com isso? O seu corpo tem uma história única, que é só sua. E ninguém conhece seu corpo como você. Toda mulher tem direito de dizer sim ou não ao que a vida apresenta. Sobre saber que o seu corpo é a sua casa. E só você pode tomar as melhores decisões sobre ele. Sobre o direito de decidir. Quando, com quem e em que momento você se sente preparada para começar a sua vida sexual. E é seu direito ter acesso a informações de qualidade e a serviços de saúde, inclusive sexual. A campanha Ela Decide foi criada para reforçar isso. Acesse eladecide.org. Conte a sua história e compartilhe experiências. Você decide. Ela decide o seu presente e o seu futuro. Sexo, escolha e consciência. Boa noite, meu nome é Cíntia, sou mestre pelo programa de Sociologia e Direito da UF. Agradeço a presença aí dos colegas, professor Jade, Clarissa, Angélica, Márcia, Luciana. A minha perspectiva de hoje é de comentar sobre o desemprego e também como isso influencia na questão de raça. O desemprego no Brasil, ele é uma questão estruturante, marcada exatamente pelo racismo. E é mantida exatamente pelo racismo. 55% da população negra ou parda no Brasil recebe menos do que a população branca, enquanto 63,7% da população está desempregada. Em torno disso, são 8,3 milhões de desempregados e eles correspondem à cor negra. Num país que fora da África é o segundo que tem a maior população negra no mundo, o que não deveria existir seria o racismo, mas aqui ao contrário. De algumas formas ele aparece disfarçado,
e às vezes ele se mostra radicalmente, e vemos isso no mercado de emprego, que onde é definido, até hoje, que o negro sempre fica, como eu posso dizer, ele é desprestigiado, ele fica deslocado. Ele pode ter a mesma condição de ensino, de estudo, de curso, mas numa seleção vai sempre privilegiar o branco. O pardo e o negro geralmente são esquecidos. E nessa questão eu fui procurando, fui buscando, eu queria comentar, me passaram 1000 coisas antes de desenvolver esse tema. Eu ia falar sobre terceirização, sobre pejotização e sobre um pouco da reforma até trabalhista, mas não, eu fiquei focada no desemprego, porque eu fiquei procurando. E ao deslocar sobre isso, ao desmembrar o assunto, o que eu pude perceber é exatamente o que eu estou falando. Parece repetitivo? Mas é na verdade isso. Você vai na entrevista de emprego, vão privilegiar a cor. Não vão dar importância à sua escolaridade, não vão dar importância ao seu nível de ter um nível melhor. Isso eu posso dizer por experiência própria. Há um tempo atrás eu estava fazendo uma seleção para professores numa universidade e ficamos 3. Eu, um rapaz e um rapaz negro, simpaticíssimo e tudo. Quando foram analisar os currículos, eu já sabia que eu estava assim, poxa, eu não vou ficar, vai ser entre esses 2. Mas, na verdade, esse menino, ele que ficou de fora, ele tinha mais experiência do que eu, ele tinha uma notória experiência na docência, era militante, e na prova foi super bem, como eu. Praticamente a gente tinha os mesmos pontos, mas o currículo dele, em termos de experiências acadêmicas, era mais elevado. Além dele ainda falar 3 idiomas. Aí eu fiquei constrangida, eu fiquei chateada. E eu fiquei curiosa sobre esse assunto, e eu refletindo, eu fui focando e realizando essa pesquisa, esse recorte para falar com vocês. Então, o que eu percebi? A gente fala da cota, a boa notícia, nem tudo é ruim, que nos últimos anos as vagas triplicaram. A inserção de negros na universidade triplicou. Mas eu não tive notícias disso no ensino técnico. E eu percebi que se falam tanto na diversidade, seja ela de gênero, seja ela de raça, o que percebe-se? Não é transparente os dados, não são transparentes. Eu cheguei a ver as 150 maiores empresas do Brasil que se dizem inclusivas. Eu vou dar um exemplo. Carrefour tem um projeto inclusivo e ele diz que nesse projeto tem a inclusão da população LGBT e vertentes. Eu procurei. Não há uma divulgação dos LGBTs, nem nas fotos das postagens, nenhum negro. Pesquisei Grupo Pão de Açúcar. Pão de Açúcar tem um projeto inclusivo de idosos e também de pessoas especiais, portadores de deficiências especiais. Também não vi nenhuma divulgação de negros. Quantos portadores de deficiências tem algum negro? Não vi. Nem na prática. Você entrar num supermercado, num determinado local, você perceber, o máximo que você vai ver, negro é o estoquista, o cara lá do açougue, mas na frente de caixa, num supermercado de elite, eu não vi. Uma outra grande rede também divulgou que tinha um programa inclusivo para diminuir a questão também de desigualdade, tanto racial quanto de gênero. Não foi vista.
do Carrefour, todos eles divulgaram. E a que mais me chamou a atenção foi a do Grupo Pepsi. O Grupo Pepsi, ele assinou um acordo com a ONU e eles visaram uma participação mundial, uma arrecadação e um investimento de 100 milhões de programas inclusivos para diminuir tanto a desigualdade racial e de gênero nas empresas. E eles divulgaram 2 mulheres e um latino em tal lugar, 3 árabes e um asiático em tal lugar. Ninguém disse se naquele dado existe algum negro ou negra. É exatamente isso que eu costumo dizer. Me chamou a atenção, me faltou transparência, me faltou dados para ir mais adiante. E também eu queria trazer a reflexão de como sempre o negro é identificado pela cor da pele. Parece que o negro ele só é lembrado nos trabalhos braçais, nos trabalhos de limpeza, mas não para os trabalhos qualificados. Se alguém lembra a história da Luciana Heloísa Tolentino, ela é uma estudante de Minas Gerais, da Faculdade de Belo Horizonte. Ela denunciou o racismo pelo Facebook. Uma experiência simples, ela estava na rua, vendo alguma coisa em Belo Horizonte, uma senhora bateu no seu braço, perguntou se ela fazia faxina. Conhece essa história, Isaac? E ela respondeu, não faço faxina não, eu sou mestra, eu sou professora. E foi muito bonita a história. E ela desabafou na internet. Só porque, pela cor dela, ela só pode ser identificada como doméstica, como babá, como secretária do lar, como quiserem dizer, como catadora de papel, mas não como uma mestra, não como uma advogada, não como uma doutora em geral. É isso que eu trago para vocês. E para finalizar, para terminar com boas novas, para não ficar um discurso triste, eu vi 2 iniciativas assim, que me chamaram muita atenção, que foi do Grupo Empodera e o Empregue Afro, de preparatório, de treinamento, de inícios, e dizer que devemos assim, refletir como população, além das cotas, não só a cota para o ensino universitário, que é muito bom, para os concursos, mas também de pensar nas cotas, nas populações de baixa renda, de baixa, como que eu posso dizer? Nas populações mais pobres, populações de risco, que quando mais sofrem com a guerra, com a violência, e às vezes se prejudicam em termos de trabalho, de empregabilidade, porque sequer consegue pegar um ônibus e ir até o trabalho, porque não consegue sair de casa, porque tem tiroteio dentro da comunidade. Por um acaso, são as pessoas que mais sofrem, tanto pela cor da pele e tanto pela crença religiosa. Então, que a gente fique aqui a mensagem, que a gente possa pensar nas cotas em termos de emprego, ou como uma questão ou temporária, ou adiante, ou até por sempre, como as cotas mesmo. Ok? Obrigada aí. Eu sou Carla Cavalieri, já me apresentaram, e eu venho falar um pouco, né, sobre a nossa condição mulher negra. Só nos encaram como mulheres, né? Mas a maioria, muitas de nós somos mães, né? Então, quando eu comecei o Nana, quando eu pensei em idealizar o Nana, que é o Nana Maternidade Preta, que é para focar sobre as nossas demandas, sobre nossas... Então, foi justamente para pensar no que eu tive dentro de casa e o que eu acredito que a maioria de nós, mulheres negras, tivemos. Eu fui criada por 7 mulheres, fui criada pela minha avó e as minhas tias, né? Minha mãe tinha que trabalhar para poder me criar, né? E, contudo,
né, ela se afastou da minha vida social, né, do meu acompanhamento para poder estar trabalhando. E então eu comecei a desenvolver, né, depois eu tenho 3 filhas, e eu comecei a desenvolver o que eu queria era uma rede de apoio que eu pudesse ajudar outras mulheres negras, outras mães negras, vítimas de violências, né? Obstétrica, de todas, várias áreas. Então, o Nana veio para poder visibilizar essas mães negras e dizer também para o sistema que nós existimos, né? Não é só mãe de vítimas com filhos que sofreram violência, que foram mortos, mas são todas as mães negras. Então, Nana, ele faz um trabalho de apoio às mulheres negras, com doulas negras, mulheres negras em partos, de conscientização de direitos da gravidez. Então, são mulheres negras de várias áreas. Então, por exemplo, se a minha irmã ali tiver algum problema com racismo no filho na escola, a nossa irmã pedagoga vai orientar a irmã de como que ela tem que chegar naquela direção, na escola, e até mesmo, dependendo da agenda, ela vai junto. Então, é essa rede de apoio que ele visa, né, estar com a mulher negra. A gente está com uma pesquisa de campo que já chegou a quase 2.000 mães negras, e eu agradeço muito. E, assim, na primeira noite que eu li as respostas, eu chorei a noite inteira, sabe? Porque são irmãs que sofrem violência obstétrica, não querem ter mais filhos porque encaram a maternidade como fardo, não querem ter filhos porque, por muitas vezes, a realidade dentro da casa dela, o convívio, né, dela com a mãe, né, foi totalmente problemático. Então a maternidade fica de lado, né? Não estou dizendo que todo mundo tem que ter filho, quem não quer ter filho não precisa ter filho, não é obrigado a ter filho, mas também nós não romantizamos a maternidade. É real, e para a mãe preta é muito, muito mais real e doloroso, sabe? E com isso, a gente faz várias frentes de denúncias, né? Teve uma irmã de São Paulo, da PUC, que ela foi expulsa da sala de aula semana retrasada, porque ela levou o filho. Sim, o professor, graças a Deus, essa semana foi afastado. Já foi afastado. O Nanda fez um ato com as irmãs de São Paulo, o Nanda fez um ato na PUC, foi gravado. E as mulheres levaram, nesse dia, todas as mulheres que tinham filhos entraram na sala dele, todas ficaram assistindo aula. Ele ficou de uma maneira, né? Assim, ele saiu da sala, no meio da aula, ele não aguentou a pressão, ele saiu. Então é para isso. Porque nós estamos juntos, nós temos que estar juntos. Né? Nós temos que estar juntos. Todos nós, irmãos e irmãs, temos que estar juntos. Para que a minha irmã que vai ter filho, que vai parir no hospital público, saiba que o médico não pode cortar ela. Né? Que a minha irmã que vai parir no hospital público, que ela possa parir no hospital público ciente dos direitos que ela tem. Que ela pode ter um acompanhante, que o marido, o companheiro ou companheira pode estar do lado o tempo todo. Entendeu? Que ela tem direito a um parto natural, ela tem direito a um parto normal, ela tem um parto humanizado. A doula pode ser preta, pode ser negra, não precisa ser branca. E está ali fortificando aquela mulher de tempos em tempos. E nós que temos essas demandas, né, dos filhos na escola, de como combater o racismo com crianças pequenas todos os dias,
sabe? De como presenciar falas, de estar em locais que discutam a maternidade e levar as nossas demandas e levar a nossa realidade. O meu filho, eu não tenho filho, mas eu tenho irmãs que têm. Nossos filhos, quem tem, nós, há umas 3 semanas atrás, fizemos uma roda eu tenho um filho homem, para a gente poder discutir tudo que permeia esse homem negro na sociedade. Tudo que ela vai enfrentar, que ela precisa até mesmo direcionar o filho dela na sociedade. Do andar com a carteira de identidade no bolso, e muitas vezes a carteira de trabalho, né? Porque carteira de identidade não está funcionando mais, tem que ser de trabalho, né? E até pouco tempo, o meu afilhado, ele com 17 anos, ele com carteira de trabalho, que ele já trabalhava como jovem aprendiz, ele precisou tirar a outra, não sei o que aconteceu. Ele com as 2 carteiras de trabalho, a polícia parou ele e... É sério que você tem 2 empregos? É sério que você está empregado? Por quê? Não pode estar empregado. Eles não acreditam. Então, eu perto, voltando do mercado, encontrei ele no meio do caminho sendo parado pela polícia. Aí eu perguntei, o que está acontecendo? Não, porque ele é meu afilhado, ele trabalha. Aí, eles deram um passo para trás. Eu falei, pergunta por que você parou ele? Ele está vendo um trabalho. Agora, ele está te mostrando a carteira de trabalho. Agora, você está com o trabalhador também? Né? Aí eu perguntei por quê. Mas o porquê, a gente já olha assim, por quê? Já falando por quê, porque é preto. Né? Então, assim, eu tenho... A nossa pesquisa ela vai ser divulgada em agosto, que nós estamos preparando relatórios, porque tem uma abrangência muito grande, eu estou muito contente com isso, porque nós podemos ver, né, quais são as nossas necessidades de escolar até saneamento básico e quais são as localidades que tem essa necessidade de saneamento básico, dos hospitais que fazem partos normais, até mesmo de obstetras. Nós fizemos uma relação de obstetras que não fazem uso da cesárea, né, para que nós possamos direcionar essas mulheres, sabe? De uma maneira segura. Porque, gente, muitas mulheres não querem parir, não é porque não querem ter filho, é porque tem medo de morrer. Tem medo de ficar lá, na mesa de cirurgia. Tá? Eu sou prova viva disso, eu perdi minha mãe aos 10 anos, com uma cirurgia que ela fez, uma cesárea, da minha irmã, e esqueceram um fio de gás dentro da minha mãe. Então, 3 anos depois, abriram tudo de novo, né? E já estava tudo podre por dentro. Então, assim, eu posso falar com propriedade do que eu tô contando para vocês. E a gente tem que realmente levar a sério que as nossas irmãs, elas morrem, eles não dão nenhum tipo de segurança pra gente. E a única forma de a gente se sentir segura é tendo umas às outras. Os dados vão ser publicados. Vocês vão saber do que eu estou falando. Porque levar 25 pontos numa cesárea não é normal. Abriram a mulher de um porco. E é isso, essa a nossa realidade. É isso que a gente passa quando a gente vai parir no hospital
É por isso que a gente se fecha para a vida. É por isso que a gente se fecha para toda a nossa sociedade. Porque o tempo todo eles querem nos matar. De várias formas. E quando você decide ter, você anseia uma família, você simplesmente para, né? Dá 2 passos para trás. Não vou ter filho. Porque minha mãe morreu numa mesa de cirurgia, né? Minha mãe morreu com um fio de gás, porque esqueceram um fio de gás dentro dela. Porque eu sofri violência obstétrica da minha primeira filha. Me cortaram e eu não sabia o que era. Ah, vou te dar um corte aqui rapidinho para a criança nascer. Eu não sabia. Eu não sabia o que era isso. Ah, tá bom, tudo bem. Quantas isso acontece? Não adianta que eu não vou esquecer dos 25 pontos. Eu não consigo esquecer. Porque são 25 pontos entre um canal vaginal e o ânus. O que são? É uma abertura. Eu vou subir em cima de você para o seu filho nascer. Quantas irmãs traumatizadas e isso se transfere para o filho e sofre depressão pós-parto, né? Porque minha mãe, minha avó, minhas tias, isso é palhaçada. Você tem que criar esse filho. Não é. Por muitas vezes, tem que se ter o perdão também, porque elas passaram por isso, né? Essa coisa de que você tem que ser forte, porque mulher preta pare, não chora, não grita, tem que sofrer calada. Se você gritar, vai ficar passando por mais dor aí por mais tempo. Você vai ficar mais tempo aí deitado. E o pior, vim de uma irmã. Vim de uma irmã. São N coisas que passam pela nossa cabeça. Só quem pariu sabe, e quem assiste sabe como que nós somos tratadas dentro dos hospitais. Sabe? Então, assim, só para finalizar, eu, né, parei 3 vezes. Nenhuma das minhas experiências, nenhum dos meus partos foi um igual ao outro. Primeiro, eu sofri violência obstétrica. No segundo, eu fui apagada pela rede do SUS, porque fui enganada praticamente, né? E se eu não corresse, iam fazer uma cesárea. Por pura vontade, né? Porque é mais fácil, né? Tenho esse histórico na minha família, mas eu sei, e hoje eu sei que eu não tenho que ser forte. Eu tenho que contar com vocês, sabe? Eu não tenho que ser forte. Nós somos fortes juntas, né? E é por isso que eu trouxe o Nana pra cá. Por isso que eu idealizei o Nana. Para que nós possamos ser fortes juntas. Para que nós possamos parir juntas. Igual lá atrás, sabe? Aquela coisa de que é preciso de uma aldeia para criar uma criança. É nesse sentido. E que todas nós podemos nos curar disso. Do seio familiar, do que você é muito forte, de que você tem que ser forte, que você tem que aguentar. Não, a gente não tem que aguentar. Sozinha, nunca. A gente não tem que aguentar nada sozinha. A gente aguenta junto. E assim, para as mães, quem conhece, quem não conhece, quem é e quem não é, eu me fico à disposição. A gente faz acompanhamento de gestação, aquela coisa de que, hoje aconteceu isso, eu estou com vontade de falar.
meu WhatsApp, meu Facebook, meu e-mail fica aberto 24 horas para a gente poder trocar ideia, para eu poder acalmar, para eu poder te direcionar, para a gente poder somar juntos. Eu ainda só não faço partos, por enquanto, até agosto. Depois de agosto eu posso fazer. Que a gente está com um projeto de curso de doulas, mas para formar mulheres doulas negras, com valores sociais e vagas sociais. Valores com 50% e vagas, tem uma cota, uma quantidade de vagas que eu exigi que fosse de graça, porque nós sabemos que não dá, né? E o meu desejo é que isso vá para o Brasil, assim, para que nós possamos estar juntas nesse momento tão particular que é nosso. E que por muitas das vezes, assim, a gente passa por umas violências e uns xingamentos horríveis. Desculpa chorar, mas é porque Outro Olhar fica por aqui. Até a próxima edição. Tchau.